Você sabia que o pecado de Adão e Eva vai além do que você sempre ouviu? O que realmente aconteceu no Jardim do Éden pode surpreender você. Prepare-se para uma revelação que vai mudar sua forma de ver a história mais conhecida da Bíblia. A verdade sobre o pecado original não é apenas sobre desobediência, mas algo muito mais profundo e impactante. O pecado de Adão e Eva é um dos eventos mais impactantes da Bíblia, com repercussões que ecoam até os dias de hoje. Em Gênesis 3:6, lemos: Então a mulher, vendo que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu com ela. Esse momento em que Eva toma o fruto da árvore proibida e compartilha com Adão é o que muitos consideram o início da queda da humanidade. Mas o que realmente aconteceu nesse episódio? Quando Deus criou Adão e Eva, ele os colocou em um jardim perfeito, cheio de abundância e sem pecado. Ele deu a eles liberdade para desfrutar de tudo, com uma única restrição: não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2, de 16 a 17. Essa árvore representava o teste da confiança e obediência a Deus. No entanto, o que muitos não percebem é que o pecado foi mais do que simplesmente desobedecer a um comando direto de Deus. Ele foi uma ação que envolveu uma decisão de tomar o controle da própria vida, substituindo Deus como a fonte de autoridade e sabedoria. O impacto do pecado de Adão e Eva não se limitou a eles mesmos. O que aconteceu no Éden afetou toda a humanidade, e suas consequências ainda são sentidas hoje. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, o pecado entrou no mundo e, com ele, a morte. A morte não era parte do plano original de Deus. Ele criou Adão e Eva para viverem em comunhão perfeita com Ele, para governar o jardim e desfrutar de sua presença eternamente. Mas a desobediência deles quebrou essa harmonia. O pecado trouxe uma separação entre Deus e a humanidade. A partir de então, a morte entrou no mundo não apenas fisicamente, mas espiritualmente. A Bíblia ensina que o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. E isso não se refere apenas à morte física, mas à morte espiritual, que é a separação de Deus. A queda de Adão e Eva foi o ponto de partida para toda a dor, sofrimento e mal que vemos no mundo. A injustiça, a violência, a tristeza, o pecado, tudo isso entrou no mundo por causa da decisão deles no Jardim do Éden. Quando olhamos para o pecado de Adão e Eva, muitos de nós ficamos com a ideia de que tudo se resumiu a uma simples desobediência a um comando direto de Deus. No entanto, se aprofundarmos um pouco mais, veremos que o pecado deles estava enraizado em algo muito mais complexo. A verdade é que por trás da desobediência havia um desejo de autossuficiência. Quando Eva olhou para a árvore e viu que o fruto era bom para se comer e desejável para dar entendimento, ela foi seduzida pela ideia de que poderia ser como Deus, conhecendo o bem e o mal por si mesma. O pecado, então, não foi apenas desobedecer a um comando de Deus, mas a decisão de substituir Deus como autoridade máxima. Eles queriam se tornar como Deus, sem precisar depender dele. Esse desejo de autonomia, de ser independente, de governar a própria vida sem a orientação de Deus, foi a verdadeira causa do pecado. A consequência foi devastadora: a quebra da harmonia que existia entre o Criador e a criação. A partir daquele momento, Adão e Eva não só se separaram de Deus espiritualmente, mas também começaram a experimentar a dor, a vergonha e a culpa. Por muito tempo, o pecado de Adão e Eva foi interpretado apenas como um caso de desobediência direta. Essa visão simplista leva muitas pessoas a acreditarem que,
Se cumprirmos a lei de Deus e obedecermos a seus mandamentos, estaremos livres do pecado. No entanto, essa solução ignora a raiz do problema. O pecado não é apenas uma questão de obedecer ou desobedecer. É uma questão de relacionamento. O pecado é a quebra de um relacionamento com Deus, uma tentativa de assumir o controle da própria vida sem confiar em sua direção. Muitas vezes, as soluções que encontramos para nossos próprios erros são superficiais. Tentamos resolver os problemas do pecado com boas ações, com esforço próprio ou até com culpa. Mas isso não resolve a raiz do problema, que é a nossa natureza caída e a nossa tendência de querer ser autossuficientes. Enquanto não entendermos isso, continuaremos tentando consertar o que está quebrado com nossas próprias forças, sem perceber que a verdadeira solução é restaurar o relacionamento com Deus. A Bíblia revela que o pecado de Adão e Eva foi a origem do grande problema da humanidade, a separação de Deus. No entanto, a palavra de Deus também nos revela a solução. Em Romanos 5,19, lemos: Porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. O pecado entrou no mundo por meio de Adão, mas a salvação veio através de Cristo, o segundo Adão. A morte de Jesus na cruz foi o sacrifício necessário para restaurar a nossa relação com Deus. A verdadeira lição do pecado de Adão e Eva não é apenas sobre a desobediência, mas sobre a necessidade de confiar em Deus, reconhecer nossa dependência dele e entender que não somos autossuficientes. A cruz de Cristo é a resposta para o pecado. Ela oferece perdão, restauração e a possibilidade de uma nova vida, em comunhão com Deus, livre do poder do pecado. A história de Adão e Eva não é apenas uma lição sobre o passado, é uma lição para o nosso presente. Assim como eles, muitas vezes tentamos viver nossas vidas à parte de Deus, buscando nossa própria direção e autoridade. No entanto, a verdadeira sabedoria está em submeter-se a Deus e confiar em sua palavra. Deus não nos pede perfeição, mas sim obediência e confiança. O primeiro passo para fortalecer a nossa fé é reconhecer que dependemos completamente dele. Cada dia é uma oportunidade para renovar nossa confiança em Deus e buscar sua direção em nossas vidas. Quando cedemos à tentação de tomar o controle da nossa vida, seguimos o mesmo erro de Adão e Eva. Mas quando nos rendemos a Deus, Ele nos guia, nos sustenta e nos dá força para viver de acordo com a sua vontade. Como podemos aplicar as lições do pecado de Adão e Eva na nossa vida diária? Primeiro, devemos examinar nossas atitudes e ações. Estamos tentando ser autossuficientes e independentes de Deus? Ou estamos buscando sua orientação em tudo o que fazemos? A verdadeira aplicação prática do pecado original é aprender a confiar em Deus e depender dele. Isso não significa viver com medo de errar, mas sim viver com confiança em sua graça. Cada decisão que tomamos deve ser uma oportunidade de escolher confiar em Deus. Quando fazemos isso, encontramos a verdadeira paz e a verdadeira liberdade. Não uma liberdade para fazer o que queremos, mas a liberdade de viver conforme a vontade de Deus. O pecado de Adão e Eva trouxe consequências terríveis para a humanidade. Mas a boa notícia é que Deus oferece perdão e restauração. Jesus veio para nos dar uma nova chance, para nos reconciliar com Deus e para nos ensinar a viver de acordo com sua vontade. Se você sente que tem andado afastado de Deus, hoje é o dia de voltar. Ele está de braços abertos, pronto para restaurar o que foi perdido. Não importa o que você tenha feito, a graça de Deus é suficiente para perdoar e transformar. Gostou desse vídeo?
Então, compartilhe com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam entender a verdade sobre o pecado de Adão e Eva. Deixe seu comentário aqui embaixo, dizendo o que você aprendeu hoje e como a história deles pode transformar a sua caminhada com Deus. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal Fé Contemplada para mais conteúdo que vai fortalecer sua fé. Até o próximo vídeo.